da tribo Massai. Deus sabia, Satanás sabia. Então, aquele processo de se acostumar com o lugar. E o Espírito Santo, ele projeto na área social, na área espiritual, islâmica. É uma ilha africana, porém, aí é uma ruína onde o David Livingstone construiu. Com isso, levante a mão. Aleluia. Protestante do continente africano, o primeiro templo protestante. E deixou lá uma igreja, né? O trabalho espiritual na África é preciso ensino também. Até a voz igual, pastor, do rei Daúde. Até Jesus, olhe bem, Jesus antes de multiplicar o pão, ele fez África não, viu? África precisa. Mas veio ao meu coração essa aqui. Esse não é levado por vento nenhum, ele está firme, ele sabe o Deus e gratidão. Obrigado, meu Deus. Né? Aí chegamos numa época quente, muito quente lá na África, em outubro, aquele calor, né? A gente recebeu aquele vento de 40 graus, aquele vento quente, e não foi fácil, né? Já naquele calor que a gente recebeu, já parece que veio uma seta maligna para fazer a gente desistir. Porque há uma guerra no mundo espiritual, pastor. Satanás sabia que Deus um dia iria, através de nós, construir escola na Bíblia, na África. Escola bíblica. Projeto Arroz com Feijão. Escola de alfabetização. Salvar o rei da aldeia. O rei Daúde, da tribo Massai. Deus sabia, Satanás sabia. Então, ele sabia também quando Moisés... Satanás tentou matar até Moisés. Sabendo que Deus tinha um plano na vida de Moisés. Então Satanás, ele sabe muitas coisas, né? Sabe muitas coisas. E nós temos que vigiar. Mas Deus está nos guardando, nos protegendo. Deus nos protege, porque Deus também tem plano na nossa vida. E os planos de Deus não podem ser frustrados. Os planos de Deus não podem ser ali impedidos. Os projetos de Deus não podem ser impedidos. Então por isso Deus nos deu graça para que pudéssemos continuar, passar aquela fase da adaptação, aquele processo de se acostumar com o lugar, até então Deus foi dando os projetos, Deus foi dando projetos na área social, projeto na área espiritual, que é o principal. Mas quando chegamos lá, eu perguntei, Senhor, o que eu vou fazer aqui agora na África? Lá no Brasil, nós trabalhávamos no presídio da cidade, evangelizava o presídio, evangelizava o hospital, fazia visitas, ajudava na escola bíblica, trabalhava na porta da igreja. Aqui, o que eu vou fazer agora aqui na África? E o Espírito Santo, ele colocou no meu coração: sai, vai de encontro às almas, pelas aldeias, pelos valados. Aleluia. E nós saímos uma vez por semana, 2 vezes por semana. Nós saímos lá em Nampula, viajava aquelas aldeias. Às vezes eu andava até 6 horas a pé. Eu chegava em casa com um calo debaixo do pé, bolha. Mas nós saíamos evangelizando, orando, fazendo culto debaixo de pé de árvore. E fomos indo. Os 2 anos foi de adaptação. Depois então Deus foi dando projetos, né? Projeto na área social, na área espiritual. Hoje nós trabalhamos em 3 países na África, né? Hoje nós trabalhamos no país de Moçambique, que é um dos países que está entre os 10 mais pobres do mundo. Moçambique. Trabalhamos na Tanzânia também, lá com a tribo Massai. Vocês estão vendo aí alguns vídeos. E trabalhamos também na ilha de Zanzibar. O pastor Gilmar esteve lá com a equipe, com o pastor Abner também. Eles puderam ver lá como é que é, né? Tanto a ilha de Zanzibar como a Tanzânia, como Moçambique. E lá na ilha de Zanzibar é um país também. Zanzibar é uma ilha que dá 5 tamanhos de Florianópolis. É uma ilha islâmica, é uma ilha africana, porém islâmica. É uma ilha em que o islamismo predomina. Lá não pode fazer culto de qualquer jeito. Lá você não pode sair evangelizando na rua. Lá você não pode andar com a Bíblia. Por quê? Porque eles têm o seu sistema religioso que impede, né, outras religiões de trabalhar lá. Mas nós fizemos culto, não tem o culto, fazer culto discreto não há problema. A gente aluga lá um lugar, uma sala. Hoje nós estamos fazendo culto numa ruína
onde o David Livingstone, o missionário dos Heróis da Fé, né, o pastor Gilmar esteve lá. É uma ruína, é uma ruína onde o David Livingstone construiu no ano de 1873. É uma ruína, hoje virou uma ruína. Nós então alugamos aquele espaço ali para fazer culto naquele lugar, não tem nem cobertura. E ali então alguns muçulmanos, né, meio discretamente vêm, né, nós temos lá o pastor Kennedy, que é o pastor responsável também, ex-muçulmano que se converteu. Hoje ele pastoreia lá nessa ilha, né? Nós temos mais ou menos hoje uns 30 irmãos que deixaram o islamismo, estão hoje servindo a Jesus naquela ilha, né? É uma bênção de Deus. Quantos estão contentes com isso? Levante a mão. Aleluia. Irmãos, a maior bênção para o reino é almas. A maior vitória para o reino de Deus é almas. É muito bom ter isso aqui, esse pavilhão, essa igreja. É muito bom ter conforto. É muito bom ter uma casa de oração. Mas quando Jesus vier, Ele não vai levar nada disso. Ele não vai levar nada disso. Ele vai levar vidas. Ele vai levar templos vivos para o céu. E nós estamos ali então, ali em Zanzibar, está aí é o primeiro templo protestante do continente africano. O primeiro templo protestante, em 1863, David Livingstone, o missionário inglês, que foi enviado pela rainha Vitória para Tanzânia. E lá então, ele evangelizava, ele era médico também, né, atendia o povo, ele era pesquisador, e ele fazia lá então o evangelismo, né, porque ele era da igreja anglicana. E o que acontecia? Quando ele chegou lá, ele começou a ver os escravos, né, que os árabes e os portugueses estavam escravizando os africanos. Ele começou a comprar os escravos. Ele comprava os escravos, ele discipulava os escravos e ele libertava os escravos. E deixou lá uma igreja, né? Só que passados os anos, o islamismo tomou conta. Hoje, Zanzibar é um país islâmico. Mas Deus tem nos dado graça. Já estamos lá 8 anos, né, procurando lá dar alguma assistência aos irmãos daquela. Às vezes vamos lá, fizemos seminários naquele lugar. Eles têm uma sede, uma fome da palavra. Há uma necessidade muito grande de ensino, viu, meus irmãos? Há uma necessidade muito grande de ensino na África. O ensino da palavra. Não é da comida, meus irmãos. Não é só dar arroz e feijão. Não é só fazer trabalho social. É importante o trabalho social, mas o maior trabalho, o trabalho prioridade é o trabalho espiritual na África. É preciso ensino. Também não é só fazer igreja na África, não. É preciso dar ensino. Nós temos uma necessidade muito grande na África. Por isso lá em Moçambique, onde estamos, nós temos a nossa base missionária e temos uma escola bíblica, que eu digo que é o maior projeto, pastor Gilmar, é o maior projeto nosso. Não é o arroz com feijão. O arroz com feijão é um projeto maravilhoso, viu? É um projeto do coração de Deus para as crianças africanas, que, como foi falado aqui, muito bem na apresentação, né? Eu até fiquei admirado de ver o ator aqui, que se fez como o rei Daúde, né? Até a voz igual, pastor, do rei Daúde. Até a voz igual. Muito bem, parabéns pelo jovem que aqui fez o papel do rei Daúde. Então, há uma grande necessidade na área do ensino na África. O ensino da palavra. Nós temos ali com a nossa escola bíblica, viu? Arroz e feijão, um projeto maravilhoso, mas não é o maior projeto, tá? Eu tenho até, às vezes eu fico até triste, que eu vou visitar algumas igrejas, eles me apresentam eu como pastor do arroz com feijão. Eu já disse, eu não sou pastor de arroz com feijão, eu sou pastor do ensino da palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não é só da comida, mas tem que dar ensino. Jesus, olhe bem, Jesus, antes de multiplicar o pão, ele ficou 3 dias com o povo de barriga vazia. Quando ele terminou os seus ensinos, o povo estava indo embora. Os discípulos, mestre, não é bom deixar eles embora, eles estão aí, eles vão desmaiar pelo caminho, já estão 3 dias. Jesus disse, dai vós de comer. Jesus, depois de 3 dias que atendeu a parte física deles, mas 3 dias foi de ensino da palavra.
Nós estamos vendo uma crise aqui, viu, no Brasil também, viu? Não é só na África não, viu? A África precisa. Mas no Brasil também, nós estamos vendo uma crise. Com todo o respeito aqui, pastor. O senhor me dá liberdade, né? Para me falar. Eu já estou sentindo uma porta aberta aqui. Eu estava com medo. Que eu fui pregar esse dia. Eu estava com medo que eu fui pregar numa igreja esse dia. Tinha um peso em cima de mim. Eu não consegui falar. Parecia que sumiu tudo da minha cabeça. Os versículos bíblicos. Sumiu. Uma porta fechada. E eu pensei, meu Deus. Mas eu estou sentindo uma porta aberta aqui nesta manhã. A porta da palavra está aberta. Eu tinha muitas mensagens para falar aqui nessa noite. Muitas mensagens para falar. Está aqui, ó. Tudo aqui, ó, os esboços. Escrito. Mas veio ao meu coração essa aqui. Que eu vou falar daqui a pouco. Para os irmãos. Mas hoje nós vemos uma crise no Brasil. Uma crise de ensino. Uma crise de ensino apostólico. É tanto ensino falso por aí, meus irmãos. A internet está bombardeando os crentes com falsos ensinos, com falsas doutrinas, autoajuda. Eu não estou. É triunfalismo, prosperidade, massagem de ego. Agora tem até um mentor empresarial, não sei se vocês já viram. Tem agora, tem um pastor que trocou o nome, não é mais pastor fulano, é mentor empresarial. Ensinando os crentes a ficar rico. Juntai tesouro no céu e não na terra. Juntai tesouro no céu e não na terra. Não busque Jesus por interesse financeiro. Não venha na igreja por interesse financeiro ou por outro interesse. Venha na igreja, sirva a Jesus por amor ao céu, por amor ao céu, por amor à verdade, por amor à justiça. Estamos vendo uma crise de ensino. É um bombardeio, é tanta coisa, pastor. Os crentes ficam confusos, não sabem para onde vão. Eles ficam mudando de igreja para lá e para cá. Não tem parada. São levados por ventos de doutrinas. Porque são crianças espirituais. Não tem firmeza. É levado por qualquer coisa. Mas quem vem na escola dominical, quem participa dos estudos apostólicos, esse não é levado por vento nenhum. Ele está firme, ele sabe o que quer, ele sabe para onde está indo, ele sabe para onde vai. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos, meus irmãos, voltar aos estilos apostólicos. Precisamos voltar ao verdadeiro evangelho. É muito show gospel. É muito show gospel, pastor. Isso aqui não é palco. Isso aqui não é palco de apresentação. O crente não é estrela. A estrela maior é Jesus. A estrela da manhã está aqui nesta manhã. Jesus é a estrela da manhã. Louvado seja o nome dele. É para ele, é por ele. Temos que parar com shows gospel.